Entrando no ar agora. Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Bruno Moura, presidente do Instituto de Desenvolvimento Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. É um grande prazer e privilégio ter vocês nessa manhã para a gente falar um pouquinho sobre o Pix e meios de pagamento eletrônico com a nova tecnologia e também para o mercado de turismo e também dentro desse São Paulo Tech Week, que é um evento internacional, sai de São Paulo para o mundo, de inovação, de tecnologias. E temos aqui conosco grandes ícones da área de tecnologia, da área de inovação e da área de turismo. Então, eu vou depois passar um pouco mais o currículo de cada um deles quando eles forem falar, mas eu vou dar um pouco da dinâmica de como vai ser esse evento dentro do São Paulo Tech Week e do Innovation Day. Nós vamos logo depois passar para o meu amigo Daniel Takaki. O Daniel Takaki, ele é o curador do São Paulo Tech Week na área de Travel Tech, tecnologias ligadas ao turismo, para a gente poder falar desse tema que é tão salutar e muitos, principalmente os empresários, têm dúvidas de como vai funcionar essa relação. Então, o Daniel Takaki, ele vai falar para a gente um pouco sobre o que é o São Paulo Tech Week e o Innovation Day. Depois nós vamos ter uma palestra do Yoshimichi, que é da Finet. Ele vai contar um pouquinho de o que é o Pix, todo mundo já viu, do ponto de vista do consumidor final. Mas e nós, empresários, como a gente recebe? Quais são as vantagens? E, além disso, a Finet ela desenvolve uma série de plataformas e também tem um conhecimento muito amplo de como pode ter outros meios de recebimentos tecnológicos, tanto em relação ao cartão, como ao Pix, como boletos, como criar botões de pagamento e assim por diante. Depois nós vamos para o nosso amigo Tiago. O Tiago, ele vai falar um pouco para a gente de como o turismo ele pode receber a criptomoeda. Como está esse mercado agora? Quais as oportunidades que existem? E depois nós entramos num debate. Nós temos a Niwara, que é da BH e de Maresias. Ela vai dar uma visão de como está o turismo de lazer em relação a esses tipos de recebimento, quais são as oportunidades, a visão dela, na visão de uma empreendedora que tem uma pousada e que também é uma grande liderança na hotelaria e no turismo. Nós temos o nosso amigo Latif Abraão, que além de ser da ADVB, Associação Brasileira de Marketing e Vendas, ele tem também o Terras Altas Resorts, faz parte também da BH, Resorts Brasil, e vai contar um pouquinho para a gente sobre a visão dele em relação a esses grandes empreendimentos, sobre o marketing, como a gente pode fazer essa integração. E fechando com muita categoria, nós temos o Edson Pinto, que ele é o presidente do Sindicato de Bares, restaurantes de Osasco e um grande membro da Seritur, e ele também vai dar uma visão em relação a bares, restaurantes. Ele, assim como a Niwara, que também são juristas, o que nós podemos ter de oportunidades, de entendimentos dentro desse nosso mercado. Então, começa agora esse nosso painel de Pix, meios de pagamento eletrônico, tecnologia na área de turismo, passando a palavra para o nosso curador do São Paulo Tech Week, na área de Travel Tech, o meu amigo Daniel Takaki. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, em nome da São Paulo Tech Week. Para a gente é um prazer ter pessoas tão reconhecidas, né, no turismo e na área de tecnologia. Muito obrigado por topar esse desafio. Peço desculpas, nós tivemos que mudar o nosso canal de comunicação de última hora, mas fico muito feliz de tê-los todos aqui. Bom, para quem não conhece, a São Paulo Tech Week é hoje o maior evento de inovação da América Latina. Tá? Já nós estamos na nossa 6ª edição, já tivemos 5 edições realizadas, foram mais de 1.500 eventos realizados, com mais de 245 mil participantes. No ano passado, eu estava ajudando dentro da curadoria da transversal de internacionalização, e nós criamos um evento, que foi o primeiro seminário de tecnologia e inovação, né, da São Paulo Tech Week, né, Seminário Brasil-Japão de Tecnologia e Inovação, e a gente teve a participação do Bruno com um painel sobre turismo, junto com o Tiago, também falando sobre como funciona o mercado de criptoativos no Brasil e no Japão. E nós tivemos uma movimentação financeira bem interessante. Foram mais de quase 30 milhões de reais aí que a gente acabou tendo de operações criadas através desses eventos. Então,
A importância da São Paulo Tech Week envolve muito esse lado também da gente criar e gerar negócios e mostrar todo o potencial que São Paulo tem, né? Não só na geração de novos negócios, mas principalmente no desenvolvimento de... também quero agradecer a participação de todos aqui, o pessoal do CNT, senhores, né? Muito obrigado. Finet, muito obrigado. Nós estamos agora iniciando o primeiro evento da curadoria de Travel Tech, tá? Junto com, em parceria aqui com a área de internacionalização, tá? E o nosso primeiro evento é o World Innovation Day, WIND, que começa exatamente hoje. Nós teremos 2 grandes eventos aqui coordenados por mim, que é o WIND e depois o Inovaton de Cultura e Turismo, no qual estão todos convidados a estarem participando. Eu vou agradecer em especial, né, a Innovaction, a Binova, a Hubtech, também preciso agradecer ao IDT-SEMA. Muito obrigado, Bruno, IDT-SEMA, sempre parceiro nosso aqui. A Open, Shopify, Traveltech, Faculdade Impacta, Clube de Negócios, né, a Macadu Live. Então, assim, é importante a gente deixar muito claro que essa construção de uma São Paulo mais plural, e principalmente essa construção de mostrar São Paulo com todo o seu potencial, isso passa pelo trabalho de todos vocês, tá? De todos nós, de vocês em especial, porque realmente turismo em São Paulo as pessoas acreditam que é só baseado em um ambiente muito limitado de negócio, mas na realidade nós temos tudo, né? São Paulo é o maior emissor, São Paulo acaba sendo um dos maiores receptores também de turismo, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar, tá? Então, Bruno, obrigado por aceitar o desafio, a todos vocês, muito obrigado, e estamos aqui na torcida para que esse seja um grande evento, o primeiro de muitos, né? E eu conto com a parceria de vocês todos, né? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima. Muitíssimo obrigado, Daniel. Parabéns por todo o seu trabalho de inovação, promovendo hackathons no São Paulo, no Brasil e no mundo, fazendo a diferença e trazendo hoje uma oportunidade para a gente aproximar cada vez mais o mercado de tecnologia e inovação do setor de turismo, hotelaria, entretenimento, gastronomia e eventos. Agora eu quero fazer uma introdução de um outro grande amigo, que é o nosso amigo Yoshimichi Matsuzaki. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, além de Administração e Psicologia. Ele é um executivo que trabalhou em várias indústrias de tecnologia, informação e serviços, especializou em negócios, serviços de TI, gerenciamento de redes financeiros, soluções SaaS. Ele hoje é o CEO da Finet e ele criou a Finet Turismo, justamente para aproveitar toda a expertise que ele já tem e trazer para o mercado de turismo uma experiência diferenciada e oportunidades para diminuir custo e aumentar faturamento. Essa é a ideia da participação do Yoshimichi aqui. Yoshimichi, muitíssimo obrigado pela sua participação e a palestra e a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Hoje, na verdade, o intuito é falar sobre Pix, né? E a grande dúvida que sempre surge, o quão técnico a gente pode estar conversando sobre isso ou quanto a gente direciona sobre a ótica de negócio. Eu vou tentar, na verdade, oscilar entre os 2 elementos, tá ok? Eu vou subir aqui uma apresentação, só para a gente poder estar acompanhando. Está enxergando? Sim. Então, pessoal, quando a gente fala, na verdade, da Finet, né? A Finet ela é uma empresa, na verdade, não uma startup, né? É uma empresa que já existe há 18 anos, né? No mercado, e a gente trabalha com mais de 50 instituições financeiras, e hoje, dentro do ecossistema, está falando de estamos chegando na marca de 1 milhão de CNPJs. Então, só para ter uma ideia de grandeza, o ano passado a gente processou quase 1,4 trilhões, né, em transações no ano. Assim, quando a gente olha para o mercado e sai no back-end de muitas operações, né, da área petrolífera, na área da construção civil, na área de investimento, indústria, farmácia, nós temos, na verdade, diversos players que compõem o nosso ecossistema. Nessa ótica, é muito importante que a gente enxergue a trajetória, na verdade, da Finet ao longo do tempo. Então, a gente inicialmente, né, começou falando sobre o processo, né, de telecomunicações e como que funciona o mercado de telecomunicações. A gente começou a desenvolver soluções para bancos, as instituições financeiras, elas precisavam ter uma metodologia mais ágil e assim vai. Um movimento muito forte que hoje a gente já observa dentro das fintechs.
E ao longo do tempo, a gente percebeu que havia um desequilíbrio entre a relação das instituições, dos grandes bancos e as empresas. A gente foi fazendo um movimento muito forte para apoiar as corporações para terem soluções, né, financeiras mais robustas. Nessa ótica, a gente, na verdade, chegou a desenvolver 30 soluções dentro do nosso ecossistema e cada uma delas é como se fosse uma startup, uma fintech dentro da nossa operação, desde a solução de Bank Manager, que é o Internet Bank multibanco, na verdade, que hoje a gente tem um processamento gigantesco, né, de pagamentos e cobranças, um gateway de pagamento, né, que é o HubPay, que hoje, por exemplo, roda nessa plataforma grandes operações de grandes metrôs, né, do Brasil. A gente tem, na verdade, o painel fornecedor que trabalha o processo de antecipação de recebíveis, gestão dos seus fornecedores, né, de grandes corporações. E hoje, na verdade, a gente está falando também do portal de boletos, que entra em toda a gestão dos grandes volumes de boletos de grandes corporações, né. Pensamos também, quando a gente persegue, né, a receita, o dinheiro, grande parte desse processo, o que é? O processo de impostos, né? Então, nesse processo desenvolvemos a solução, né, do tax, né, onde todo o processo de emissão de nota, automação. Então, quando você está falando de um Black Friday, onde o volume de vendas é muito grande, você se preocupa com o processo logístico, mas hoje, né, da complexidade do processo tributário, a do tax automatiza tudo. Então, a gente tem clientes nossos que tinham 40 pessoas operando e fazendo e demorando no processo logístico da entrega, esse sistema automatiza tudo, né? Então, e também a conciliadora, né? Que hoje, como o mercado todo, né, vai surgir diversas moedas, diversos cartões, diversas bandeiras vêm surgindo, adquirentes, subadquirentes, a conciliação desses recebimentos vai se tornar um processo e vem se tornando cada vez mais um processo muito complexo. Então, nessa loucura toda, né, que a gente vem passando, das fintechs, o movimento e tal, o Banco Central percebeu, né, que o Brasil sempre foi um país bastante robusto no que tange a sua estrutura financeira, né, do seu sistema financeiro. Então, se a gente parar para analisar, o boleto é uma entidade que só existe no Brasil, né? Então, o processo, o controle, né, que a gente tem, né, de taxas, as multas, os vencimentos, os seus controles de nosso número, o meu número, o código de barras, é uma tecnologia fortemente do Brasil. Muitos países no passado vieram para cá, né, se inspiraram, na verdade, para construir controles, né, e sistemas lá fora. Mas o que aconteceu, né, com esse processo de crescimento exponencial, o Brasil ele passou por todas as etapas do que se diz, né, moeda, né? Então, uma etapa, na verdade, que a gente demorou para chegar foi nesse processo que é o Pix, que é o pagamento instantâneo. Então, o Bacen, percebendo que esse momento havia chegado, ele fez esse lançamento oficialmente agora, né, em novembro. E se a gente analisar bem e olhar para o mercado, por exemplo, o mercado da China, que cresceu muito rápido, né, ele basicamente, aquela população toda de chineses, eles não fizeram essa jornada passo a passo, né, que é a primeira emissão do papel moeda, a moeda, o cheque, o cartão, etc, etc. Eles já praticamente eles foram diretamente para uma estrutura, né, de carteira digital, conta digital, né, banco digital, com pagamento instantâneo via Pix. É mais ou menos, eles já deram um salto, né, direto para essa estrutura. Isso tem diversos ganhos, né? Porque imagina, né, num país como a China, sempre imprimindo cédulas, distribuindo por todo aquele continente, o que eles fizeram, na verdade, tiveram um ganho imenso nesse processo. Então, isso também o Banco Central busca, né, para que a gente possa estar dando agilidade, né, ao sistema de pagamento nacional. Quando a gente fala em termos de característica, tem diversos... O grande ganho, por exemplo, é a disponibilidade, né? Hoje a gente está... Quando a gente vai falar de um pagamento, a gente vai falar DOC e TED, né? Basicamente, tem um horário de corte da TED, na verdade, o DOC tem as suas tarifas e tal, mas o Pix, na verdade, ele acontece 24/7, né? A qualquer momento do dia, você pode estar fazendo um Pix entre diversas pessoas. Isso quer dizer o quê, né? Tudo se comporta como se fosse transferência entre contas do mesmo banco. Você percebe como é ágil? Quando você transfere da sua conta do banco A para o seu amigo que tem conta no banco A, aquilo acontece quase que imediatamente. Então, a característica interbancária entre diferentes bancos vai acontecer com a mesma característica, mas com uma usabilidade muito maior, né? A conveniência, sim, você consegue simplesmente, né, como tem nessa imagem, você apresenta o QR Code, né, ou a pessoa já sabe o seu CPF, ou ela já sabe qual que é a chave que você utiliza, e ela consegue fazer essa transferência. Normalmente você conhece uma pessoa
e você não sabe em que banco ela quer utilizar, que ela quer receber, em qual conta e assim por diante, né? Daí você tem que cadastrar o favorecido e assim por diante. Quando você conhece a pessoa, ela já te encaminha, ó, paga no meu CPF, ou paga no meu e-mail, né? Paga no meu número de celular. Então, você já tem uma chave, na verdade, que facilita muito e não tem a fricção, né? Então, inclusive, ele pode ter uma utilidade das mais diversas possíveis, né? Não é uma finalidade específica, né? Então, hoje a gente não consegue enxergar, mas, por exemplo, provavelmente, em breve, a gente vai estar recebendo as contas de consumo, as contas da operadora, alguns boletos, né? Onde você tem o código de barra do boleto e, junto com aquele código de barra, vai vir um QR Code, né? Para você poder pagar, inclusive, aquilo via Pix. A gente, dentro da Finet mesmo, atualmente, a gente tem projetos que a gente vem conduzindo dessa forma. Então, para que os clientes possam, na verdade, né, ele recebe o boleto, ele não tem Pix, então ele paga o boleto. Agora, se ele já tiver o Pix, ele paga em Pix. Aonde que surge a complexidade, né? Aquela confirmação do pagamento, ele pode vir pelo Pix ou pode vir pelo boleto. Então, nós auxiliamos nessa transição para que haja conciliação por trás, né? A velocidade, como eu já comentei, né, o tempo de transação, ele é muito rápido, né? Por que tem que ser rápido, né? Porque imagina, você vai fazer o pagamento na boca do caixa, se aquela transação demorar 20 minutos, ou quiçá 5 minutos, o restaurante, por exemplo, você está na fila ou fazendo check-in, aquilo, na verdade, ele vai ser um gerador de fila. Então, o tempo de resposta do Pix, ele tem que ser muito ágil. Tão ou mais rápido até do que as transações de cartão que nós temos atualmente. Então, com isso, na verdade, ele introduz diversas mudanças, né, que fazem com que a dinâmica atual, né, de como se realizam os pagamentos, ele muda totalmente. Então, quando a gente começa a pensar, o que acontece? A gente consegue introduzir, por exemplo, as máquinas hoje, as vending machines que a gente tem, né? Então, cada dispositivo lá já poderia ter no produto o seu QR Code para que você faça o pagamento automático e você saia com a mercadoria. Quando a gente está falando do segmento de turismo, o que acontece? O segmento de turismo, ele fica muito preso à necessidade de ter uma máquina de pagamento de POS, ou então, na verdade, a pessoa, quando vai curtir, vai em alguns passeios, ele tem que levar dinheiro, mas ele está preocupado, vai molhar se eu fizer um rafting, vai fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, com o processo do Pix, o único cuidado, leva o celular, deixa ele lá dentro de uma bolsa que não vai molhar, daí você faz todo o seu passeio, né? Então você curte muito mais toda a experiência, tudo baseado realmente na sua experiência do seu celular. O que acontece muito, que a gente associa, né, o Pix ao pagamento somente, né? Mas o que vai acontecer ao longo da jornada do Pix, né? Ele vai ter um encontro de águas junto com o próprio boleto, né? Então, eu posso iniciar, na verdade, um pagamento, né? Então, eu posso, na verdade, ter o controle de quem eu vou receber quando. Assim como hoje, quando você vai e faz uma compra, né? Você vai receber um boleto para que você faça o pagamento. Esse processo de Pix, né? Que seria um Pix ao contrário, onde a pessoa, na verdade, vai estar iniciando o pagamento, eu estou me comprometendo a pagar isso lá na frente, né? É uma conversa que a gente teve até um pouco antes, né, da live com o Thiago. O que vai acontecer? O Pix, ele vai fazer todos os processos financeiros, né? Ele vai se posicionar, na verdade, para fazer todo o processo financeiro de forma bastante ágil. É por ele que vai estar acontecendo todas as transações. Então, existe, na verdade, um espaço que ele vai estar ocupando, aonde provavelmente o cartão de débito, né, ele vai diminuir significativamente, né, vai continuar, na verdade, aqueles que optam pelo cartão de débito, mas o Pix ele vai grandemente ocupar espaço, o dinheiro tende a diminuir, né, ok? Isso inevitavelmente, ninguém quer ficar andando com cédula, isso já aconteceu muito já, né, com o advento do plástico. O DOC e o TED também vai diminuir significativamente. O cartão de crédito, né, ele fica aquela dúvida, será que continua ou não? Como o Pix ele tem uma proposta, né, do processo financeiro, né, isso na relação com o Banco Central e os bancos, o cartão de crédito ele não é só um processo financeiro, né, se a gente parar para analisar. Como o próprio nome diz, né, ele tem umas características de crédito. Então, ele tem características de parcelamento, né? Ele tem diversas características que, ao longo do tempo da evolução do Pix, né, ele vai ter algumas funcionalidades que podem vir abraçar a função do cartão de crédito. Mas as startups, os bancos vão começar a encapsular e agregar valor ao Pix, e nesse valor agregado que ele dá ao Pix, vai estar
conseguindo colocar características semelhantes ao que o cartão de crédito hoje tem. Por exemplo, cashback, fidelidade, cartão por comunidade, assim por diante. Né? Então, como isso vai ser construído, na verdade, é uma experiência, é alguma coisa bastante interessante para a gente estar observando daqui para frente. Então, assim, esse mercado, na verdade, né, ele vai se movimentar de forma bastante forte e os boletos realmente, né, é um daqueles que fortemente vai ser afetado junto com o DOC e TED. Né? Então, os boletos, existe até uma projeção do Banco Central, né, que nos próximos 3 anos, 4 anos, ele entre em extinção, né? Até mesmo porque, como você tem a iniciação de pagamento e você tem o pagamento no Pix, o boleto em si, na sua forma atual, tradicional, ele tende a desaparecer, né? Quando a gente fala, bom, então como que a Finet, na verdade, está se posicionando em relação a isso? A gente entende, né, que o Pix, originalmente, né, o mercado hoje fala, o Pix vai ser de graça, tal. A princípio, sim, a proposta, na verdade, né, do Pix na sua estrutura mais básica, né, ele vai ter um custo que se aproxima de zero, tende a zero. Por outro lado, conforme cada instituição financeira, cada banco, cada fintech, cada provedor de serviço for agregando funcionalidades e características interessantes, há a possibilidade, né, de que haja uma tarifa, né, da ordem de centavos ou reais, dependendo da oferta que está sendo construída a partir disso. Né? Então, por exemplo, hoje na Finet, né, a gente está construindo a possibilidade, né, de você ter, né, um Pix multibanco. Então, ele já define, né, então, naquele momento, eu quero receber o meu dinheiro naquele banco, nesse banco, então ele vai escolhendo o destino daquele recurso que vai estar entrando. Né? Ele quebra uma certa rigidez que ele tem hoje em cima, né, de uma única chave que ele pode ter ou de diversas chaves, ele dá uma flexibilidade maior. Então, o processo de geração de QR Codes, ele pode estar encapsulado com geração de notas fiscais, né? Porque, apesar do processo financeiro estar acontecendo, junto à Receita, né? Junto à Cefaz, né? Existem ainda documentos adicionais que você pode estar incorporando. A integração com RPs, na verdade, né? Porque as empresas vão continuar necessitando fazer a gestão, né, dos recebíveis, então essa integração ela tem que ser feita com informação agregada. Né? Quando você faz o pagamento com o Pix, aquela informação ela tem que estar acoplada também do item que foi comprado, aonde foi comprado, a forma como foi comprado e assim por diante. Então essa informação entra dentro do RP ou no e-commerce e ele faz no seu back-end, né, toda a gestão, né, desses recebíveis e concilia, na verdade, toda a informação do seu fluxo de caixa. E o que isso tem a ver, né, com o mercado de turismo, né? Então, no primeiro momento, assim, numa conversa bem rápida, a gente, com o pessoal de turismo, a gente já identificou algumas oportunidades, né? Então, por exemplo, com a pandemia, o distanciamento, né, a preocupação do contato, a possibilidade do check-out express, né? Então, a pessoa não precisa mais ter contato com o POS, porque o POS, assim, a pessoa vai, apresenta e fica passando álcool, aquela preocupação com o contato, você consegue encaminhar para a pessoa, na verdade, né, um Pix, na verdade, né, ou um link de pagamento, onde a pessoa, na verdade, não tem contato nenhum, né, com o front, e sai, faz o pagamento e viabiliza realmente essa fluidez do processo. A integração, né, com as suas plataformas, no sentido de, né, então, toda aquela experiência, né, a pessoa tem um botão de pagamento que automaticamente é feito, né, no banco que a entidade, né, da comunidade de turismo decidir. Então, o posicionamento da Finet é possibilitar a melhor experiência, né, financeira e a integração com a menor fricção possível. Para vocês entenderem como que a gente funciona, basicamente, no caso, a gente olhando para o mercado de turismo, né, a gente tem diversas formas de chegar, né, e possibilitar a forma de pagamento. Então, hoje, a gente está falando do Pix, né, mas pode ser feito através de estruturas de Open Bank que vão estar surgindo futuramente. Né? Pode ser por formas mais tradicionais, né, por exemplo, o IDI, né, que é o intercâmbio eletrônico de dados. Ou então, por web services, né, serviços dentro da internet, onde é possível fazer uma conexão entre sua empresa e o banco, ou sua empresa e outro parceiro. Né? Ou através de APIs, que é uma forma bastante tradicional, ou novas tecnologias que vão estar surgindo, né? Mecanismos de controle, né? De blockchain, ou de criptomoedas, ou wallets digitais, assim por diante. Então, o que a Finet atua é possibilitando essas integrações, né? Das diversas tecnologias que existem hoje, atuais, legadas e futuras. Então, o que nós percebemos que o mercado,
como a tecnologia ela avança numa velocidade muito rápida, a velocidade com que cada comunidade, com que cada player, cada empresa consegue avançar, ela gera um gap. Essa diferença, né, de tecnologia entre as empresas, muitas vezes impossibilita a comunicação entre elas, né? Então, é como se, por exemplo, eu estou aprendendo a falar uma língua nova muito rápido. Eu consigo falar muito bem, mas aquele meu parceiro, ele não consegue falar e entender da mesma forma. Então, por exemplo, hoje, alguns vão começar a falar Pix. O outro lado não está preparado para Pix. Então, a gente consegue fazer essa conciliação, né? Assim como no advento da internet, algumas empresas já tinham migrado para VPN, algumas empresas ainda estavam em link dedicados. A gente sempre se posicionou para fazer o acesso à nova tecnologia daqueles que são mais arrojados, estão na ponta, e, na verdade, criando a compatibilidade com aquelas empresas que têm um legado mais forte. Em cima disso, se constrói diversas soluções no nosso ecossistema, né? Que é o Pay, o Gateway, né? Antecipação de recebível, gestão de cobrança, gestão tributária, né? A conciliação de todos os pagamentos. Mas no nosso ecossistema, a gente tem a possibilidade do acoplamento de diversas startups. Então, hoje na Finet, existem, né, startups que são da própria Hold Finet, mas startups de outros grupos econômicos, outras iniciativas que se acoplam ao nosso ecossistema e conseguem, na verdade, né, ter um compartilhamento, né, acesso a esse 1 milhão de CNPJs, nessas quantidades de empresas que nós temos. E não só as startups de diversos segmentos, mas também fintechs, né, que precisam muitas vezes, né, de ter essas features que as nossas soluções oferecem. O que acontece é que o mundo, ele cada vez mais ele se percebeu como um ecossistema. Então, a forma como as empresas, né, elas participam, as startups, elas têm que se fazerem presente de forma cada vez mais colaborativa, né, e cada vez mais co-criativa. E nesse sentido, eu sempre admirei, né, o segmento de turismo, porque o segmento de turismo ele nasce com essa característica, né? Por exemplo, né, quando você tem um hotel, aquele hotel, o que ele mais quer é que hajam diversos, por exemplo, centros de entretenimento perto dele. Quando é inaugurado um museu, um parque, alguma coisa, aquilo, na verdade, é motivo de alegria para ele, porque ele percebe que aquele evento que está acontecendo fora do hotel, ele, na verdade, traz demanda, né? E quando ele tem uma demanda muito grande, ele também fica feliz que tem um restaurante muito próximo, né? A culinária está se desenvolvendo, né? Quando é inaugurado, por exemplo, a escola, um curso de guias na região, ele também... Então, esse olhar, né, de ecossistema é muito forte dentro do turismo. Então, no mercado de tecnologia, no mercado de fintech, esse também é o grande mote que acontece hoje, né? Aquilo que eu consigo fazer de melhor, eu ofereço ao ecossistema, e eu também consumo, né, de alguns players desse ecossistema que podem estar agregando valor e todo mundo sai ganhando desse processo. Essa é a grande proposta hoje, né, do modelo atual, né, de como a sociedade vem se desenvolvendo, né? E o segmento de turismo, na verdade, ele, lógico, de uma forma não tecnológica, de uma forma não digital, ele sempre funcionou dessa forma. Então, a vinda da Finet, né, junto com outros players, é trazer, na verdade, né, tecnologia para que a gente consiga digitalizar, né, trazer toda essa tecnologia, né, financeira para o segmento de turismo, para potencializar esse DNA que já historicamente, né, pertence a esse mercado. Muito obrigado, pessoal. Yoshimichi, parabéns, adorei a sua apresentação, tirou muitas dúvidas que eu pessoalmente tinha em relação ao Pixel e como fazer essa integração. Agradeço mesmo e eu vou contar um pouquinho da dinâmica. Eu sei que tem várias dúvidas, inclusive dos nossos debatedores e chegando também pela internet, mas nós vamos agora passar como nós combinamos a palavra para todo mundo, para fazer uma introdução, falar um pouquinho da visão e também já fazer as perguntas, para depois a gente começar um debate amplo sobre esse tema. Lembrando que esse ano, primeiro que muito bem colocado pelo Yoshimichi, mas nós tivemos o turismo, o ano passado, de acordo com a OMT, 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, gastaram 1,8 trilhões de dólares. E esse ano a mesma OMT já fala que até agosto era 600 bi de prejuízo e vai chegar a 1 tri. E justamente por causa disso nós precisamos cada vez mais pensar fora da caixinha, integrar novas soluções tecnológicas
sermos criativos para criar novas atrações, para trazer esse turista de volta para os hotéis, para os resorts, para frequentar os bares e restaurantes e para fazer as viagens. Então, essa ferramenta, além de ter essas ferramentas, além de trazer uma maior competitividade, diminui nossos custos de processo e favorece a nossa competitividade e criando diferenciais para cada um dos empreendimentos. Então, nesse momento, eu quero passar meu amigo Thiago Caminha, ele que é diretor da OPE, que também agora está se tornando um banco digital. Ele vem do mercado financeiro e tecnológico, participou de vários eventos já de hackathons, inclusive da NASA, e vai trazer para a gente agora as oportunidades que nós temos no mercado de turismo com recebíveis, por exemplo, com a criptomoeda. Thiago também está nos ajudando com a parte tecnológica dessa transmissão aqui. Thiago, está com a palavra. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, Bruno. Então, assim, o que o Schmidt falou, ela é muito verdade. Assim, esses novos meios de pagamentos, eles vieram realmente para fazer uma série de revoluções no mercado, né? O Pix, ele vai mudar a forma como a gente entende transações financeiras aqui no Brasil, né? E muito dessas características que o Pix tem, as criptomoedas também têm. Por exemplo, como a realização de transação através de chave, é, de um hashcode, coisas do gênero. A grande vantagem que eu acho é que essas tecnologias, elas trabalham bem em conjunto, né? Por exemplo, o Pix ele é maravilhoso para substituir uma série de custos e reduzir uma série de processos, né? No sistema de pagamento. A criptomoeda vem para facilitar e dando mais uma opção, inclusive para a realização de pagamentos internacionais, que é onde o Pix, por exemplo, não entra atualmente, né? Então, por que é que isso para o turismo é muito interessante? Você tem um turista, por exemplo, vindo do Japão, vindo dos Estados Unidos, o que ele tem que fazer? Ou ele tem que fazer o gasto com seu cartão internacional, né? Supondo que ele tenha uma linha de crédito razoável para fazer isso, considerando os riscos operacionais de você trazer esse cartão de fora para cá. Existem diversos comércios, por exemplo, no Brasil, que não aceitam pagamento com cartões internacionais. É, as adquirentes fazem essa trava para efeito de gerenciamento de risco, né? Então, quando a pessoa chega eventualmente para passar, isso não acontece muito no turismo, mas em outros mercados isso é comum. O cara pode tentar passar lá seu cartão de crédito e ele ser recusado, né? Ou, eventualmente, ele pode tentar comprar uma passagem aérea regional aqui no Brasil e, dependendo da operadora onde ele for tentar passar o cartão de crédito, ele pode ser recusado pela bandeira por também gerenciamento de risco, né? Qual que é a vantagem de você poder fazer isso? Se você tem condição de fazer o recebimento através de criptoativo, e isso hoje em dia está ficando cada vez mais fácil, você recebe imediatamente, o, o cliente final, que no caso é o agente do turismo, ele fica protegido contra a fraude, no sentido da não recepção do dinheiro e ter eventualmente um cashback, porque uma vez que a criptomoeda é transferida, isso fica consolidado, tá? Não, ela só pode ser revertida se quem recebeu optar por devolver, tá? Essa é uma característica das criptomoedas de uma forma geral, pelo menos as open source, né? É óbvio que você tem algumas soluções de mercado fechadas que são de instituições, de empresas, que elas podem eventualmente fazer a reversão, mas isso não é o comum do mercado, né? Chegando esse valor aqui no Brasil, isso assim, esse pagamento internacional usando criptoativa de forma nenhuma é caracterizado como evasão de divisas, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, tá? Existe uma proto-regulação fiscal no Brasil que determina que isso é perfeitamente legal, então, assim, para qualquer agente de turismo que opte por receber, ele pode passar a receber, não tem problema nenhum. A única restrição, por assim dizer, é que ele vai ter que fazer, se ele é um CNPJ, ele vai ter que fazer esse informe dizendo que está realizando esses pagamentos através do próprio ICAC, num documento texto super simples de ser executado. O próprio administrativo da empresa tem condição de fazer, você nem precisa de auxílio de contador para executar essa operação, tá? E como é um meio de pagamento, no sentido assim, a criptomoeda nesse cenário está sendo utilizada como meio de pagamento,
você informa que você está, para a Receita Federal, que você está recebendo isso como meio de pagamento. E aí você consegue fazer a liquidação, sem problema nenhum, tá? Ah, inclusive, em termos de impostos pagos através da transação e tudo mais, isso também é muito mais simplificado do que convencional, né? Então, você não vai ter o pagamento de algumas taxas que, dependendo da bandeira de cartão, são altíssimas. Você pega, por exemplo, uma Amex, hoje beira os 5% no crédito à vista sem antecipação, por exemplo. Óbvio, dependente do volume que o comerciante, lá, o prestador de serviço, execute mensalmente, né? E para pagamento, por exemplo, de viagens mais caras, isso ainda é mais facilitado, porque normalmente a taxa de transação do criptoativo é uma taxa fixa, né? Ela não é proporcional. Então, por exemplo, se você tiver que receber lá $20.000 de um período um pouco mais prolongado num hotel 5 estrelas de alguém vindo de fora, você receber isso através de USDT, que é um dólar tokenizado, ou do próprio Bitcoin, que é a maior das criptomoedas hoje, ela acaba fazendo muito sentido até para quem está pagando, porque ele consegue chegar a fazer transferência de milhões ou dezenas de milhões ao custo de $20, $15, $10, dependendo de como essa transação é feita e da taxa de ocupação de rede, né? E aí, quando isso é recepcionado aqui, a gente tem hoje já um ecossistema razoavelmente bom, apesar de ser pequeno, que tem liquidez suficiente para fazer essa liquidação imediata e entregar o saldo em real. Então, assim, o agente de turismo também não precisa ficar exposto a eventual volatilidade, né? Então, a mecânica seria muito próxima a, por exemplo, um, um, um hóspede chegar num hotel vindo de fora, pagar em dólar e você trocar na casa de câmbio mais próxima. Só que a diferença é que a gente faz isso de forma completamente digital, né? E esses valores são depositados dentro da conta bancária da própria empresa que está recepcionando esse pagamento. Óbvio que tem todo um processo de compliance para evitar lavagem de dinheiro, assim como também existe no Pix e outros meios de pagamento, né? Hoje em dia, no Brasil, a regulação é muito clara com relação a isso, então os agentes que fazem a liquidação, as exchanges, né, as casas de câmbio especializadas em criptoativos aqui no Brasil, elas têm que necessariamente passar por fazer esse cliente, que no caso pode ou não ser o agente de turismo, por um processo de compliance para determinar a origem desses valores e a natureza das operações que estão sendo realizadas, inclusive com a definição de alçadas limites mensais de acordo com o fluxo financeiro que é executado pela empresa, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que o Pix, inclusive para essa operação envolvendo liquidações de criptoativo, para um cenário de inclusão de mais meios de pagamento, vou chamar como exótico, porque querendo ou não, isso ainda não entrou em mainstream, né, para efeito de uso corriqueiro como meio de pagamento, é muito importante. Porque o que acontece? Você chega lá e tem que fazer uma liquidação de um valor referente a um pagamento que você teve em criptoativo, né? A gente sabe que a necessidade de pagar fornecedores com o dinheiro que é recebido é fato, e normalmente você teria que ter pago no dia anterior ao que você efetivamente está pagando. Então, a entrada do Pix, por exemplo, nessa mecânica, ela fica muito prática, porque se você tiver um check-in, por exemplo, às 2 horas da manhã e fizer a liquidação imediata e você precisar receber isso imediatamente, com o Pix você tem condição de ter acesso a esses reais de forma imediata. Até então, antes disso, você precisaria esperar, aguardar o próximo dia útil para que a exchange pudesse fazer o disparo de um TED para a conta do comércio ou do prestador de serviço, né? Então, até nesse ambiente, o Pix ele é um aliado para a adoção de novos meios de pagamento e desenvolvimento de novos produtos, como, por exemplo, um gateway de pagamento especializado em cripto, né? Que já existe no mercado, fora do Brasil, inclusive, isso é muito mais difundido do que aqui, porque, querendo ou não, o mercado brasileiro ele é muito pequeno ainda, infelizmente, até por uma questão de indecisão de definição de quais serão as bases da regulação que vai ficar. Então, hoje o que nós temos é
a ação no mercado de criptoativo por uma aproximação de legislação, né, e por essa proto-regulação fiscal vigente, que todo mundo que tem que seguir, inclusive pessoas físicas e tudo mais, né? O que eu recomendaria para quem é do turismo e se interessa, por exemplo, em ter novos meios de pagamento, entrando no mercado da forma correta, porque vamos ser sinceros, assim, o mercado de meios de pagamento, de uma forma geral, não é um ambiente simples, né? Infelizmente, a gente vive num país onde o grosso das empresas são micro e pequenas, né? E acredito, aí o Bruno pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que no turismo isso não, assim, isso não deve ser diferente, né? A maioria ainda deve ser micros e pequenas, né? Existe uma dificuldade, por exemplo, com o grau de complexidade que é de você, por exemplo, ter que calcular uma antecipação de recebível. O brasileiro não tem essa cultura, né? Então, normalmente, ele vai acabar adquirindo um meio de pagamento que conseguir vender melhor o seu peixe, que, teoricamente, disser e tiver argumento de venda dizendo que está entregando a menor taxa possível. Quando esse agente ele aceita. Querendo ou não, hoje a gente tem algumas restrições de empresas ligadas ao turismo em meios de pagamento por conta de índice de taxa de execução de fraude, né? Então, o que a gente procura fazer? A gente procura facilitar isso da forma que a gente tem condição lá dentro da Shopify e do Open, para trazer essa galera para o ambiente menos complicado, principalmente quando a gente está falando de criptoativos, para efeito desses recebimentos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que querendo ou não, o mercado brasileiro, a gente está, de criptoativos diários, a gente está falando em algo em torno de 4 a 5 bilhões dia de movimento. Já é um mercado que começa a chamar a atenção, né? É óbvio que tem muito desse mercado que ainda precisa ser formalizado, né? E a gente tem alguns problemas de recorrência de pirâmide financeira e tudo mais que precisam ser resolvidos, e a gente, na medida do possível, as empresas do setor procuram soluções para isso, assim como o próprio mercado financeiro tradicional também sofre em algum nível, né, com esse tipo de situação, até por conta da ausência de cultura de educação financeira no país, né? Mas a gente acha que para os próximos anos isso deve alterar substancialmente. Bruno, com você aí, cara. Muitíssimo obrigado, Tiago. Foi muito, muito, muito importante a sua explicação sobre as criptomoedas, o modelo que tem dos meios de facilitação dos meios de pagamento. Parabéns pela sua explanação maravilhosa. E agora que nós falamos com dois especialistas que puderam tirar muitas das nossas dúvidas, e também você pode continuar mandando pelas mídias sociais as duas que vocês tiverem, e todos vão responder e começar um debate depois. Agora nós vamos entrar com o pessoal do turismo, o pessoal que trabalha no dia a dia. E lógico que a gente tem que começar com as damas, né? Então eu começo com a minha grande amiga, Niuara Tedesco, que é hoteleira. Ela tem a pousada Toca na Praia, ela foi a presidente da Associação de Pousadas, Hotéis e Restaurantes de Maresias, né? Ali onde tem o nosso grande campeão mundial de surf. Ela é advogada também, e eu tive a honra de convidá-la e ela aceitar para ser diretora da BH São Paulo. Ela faz um trabalho sensacional de associativismo, uma grande liderança de expressão, tem a visão de pousada, tem a visão do pequeno empreendedor, como o Tiago colocou, 75% conforme o Sebrae são de meios de hospedagem de até 50 UHs. Então eu passo a palavra à minha amiga Niuara, e ela que abrilhanta, sendo a mulher que irradia e participa aqui do nosso painel, do nosso debate. Niuara, a palavra está contigo. Bom, muito bom dia a todos. Primeiro, muito obrigada, né? O Bruno, muito gentil, fala com uma maestria e chega a nos dar até vergonha de falar logo depois. Então, eu fui presidente da Associação de Pousadas e Hotéis, né? Agora como diretora da BIH, nós fizemos agora, por conta da pandemia, nós conseguimos unir diversos players aqui da nossa região, principalmente do litoral norte,
para conversar, para começar a se entender, né? Eu acho que isso, a pandemia acabou trazendo essa força de associativismo, de união, de volta às pessoas, né? A gente percebeu que a gente não está num mundo sozinho. Então, eu tive a oportunidade de conversar com alguns para entender um pouquinho como é que estava sendo esse novo mercado, né? Essa nova forma de pagamento, como que a gente estava trabalhando com relação a esse pagamento online. E, por enquanto, todo o feedback que eu consegui receber foi muito positivo, né? A questão da facilidade em receber, eu acho que principalmente como nós somos meios de empreendimento pequenos, né? Pousadas, a gente acaba tendo uma certa dificuldade com tecnologia, muitas vezes são administrações familiares, né? Às vezes é um próprio pai, avô que cuida da administração, da parte de tecnologia, de recebimento. Então, nós temos uma dificuldade maior em chegar até essas plataformas, até começar a entender como é que funciona o mercado do pagamento online. Então, o Pix ele veio realmente facilitar, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de acesso às tecnologias e às plataformas e aos pagamentos online. Principalmente agora, durante a pandemia, nós temos tido muitas reservas feitas de última hora. As pessoas estão com insegurança no mercado, né? Então, as reservas que são feitas, que nós costumávamos receber reservas de 2, 3 meses de antecedência, as pessoas realmente estão esperando verificar como é que vai acontecer a próxima semana. Então, as reservas de última hora, elas têm acontecido com muito mais frequência. E o Pix tem facilitado muito nessa questão, porque o fato de você conseguir fazer uma transferência de modo imediato facilita com que a pessoa entre em contato diretamente com o hotel, né, e que a gente consiga conversar e fazer esse pagamento naquele momento, e ela já pode entrar no hotel naquele momento mesmo, ou às vezes no dia seguinte, ou às vezes, né, muitas vezes a pessoa está durante um feriado ou no final de semana, ela decide reservar e fazer a estadia dela naquele momento, isso facilitou bastante. Nós vimos também uma questão de receber de hóspedes que não possuem cartão, e isso também é um número expressivo. A gente averigou entre 15% e 20% das pessoas que procuram muitas vezes não tem cartão, né? E os pagamentos online que hoje nós disponibilizamos, principalmente quando você não está falando de mesmo banco, né? Você acaba oferecendo um link de pagamento de cartão. E a pessoa muitas vezes não tem cartão ou não consegue. Para nossa segurança também, a gente tem um problema com cartões da seguinte maneira: quando você faz uma venda à distância, né, você acaba perdendo um pouco da sua segurança quando você não tem uma plataforma que faça a verificação dos dados do cartão, quando não tem quando você não tem nenhuma plataforma bancária para fazer isso, você somente faz uma venda digitada à distância. Isso traz uma insegurança para o próprio hoteleiro, em que a pessoa pode contestar posteriormente a reserva que ela fez quando ela fez via distância. Então, a facilidade de você conseguir fazer esse pagamento naquele momento, sem essa contestação, também tem nos auxiliado, né? E é uma maneira de se fazer um pagamento aí à distância, com segurança, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para a pessoa, para o hoteleiro e para o empreendimento que está recebendo. Além de não apresentação também do cartão físico, porque muitas vezes quando nós fazemos a venda à distância, para que as pessoas entendam, a dinâmica é a seguinte: a pessoa liga, ela quer fazer uma reserva, né? Ela quer fazer um pagamento à distância, ela passa os dados do cartão dela para quem não tem uma plataforma de verificação, faça uma venda digitada numa máquina de cartão, só que a sua segurança vai ser somente no momento em que você tiver esse cartão em mãos. Quando essa pessoa chega, você tem o cartão em mãos, você bate os dados, você bate o documento. Muitas vezes você precisa tirar cópia disso, guardar isso dentro do teu arquivo, para que numa eventual contestação que aconteça posteriormente à reserva ou estadia daquela pessoa, né, você consiga responder à operadora de cartão que você teve essa contestação e que a pessoa realmente compareceu. Então, você tem que guardar um arquivo muito grande de informações, que isso traz até insegurança não só para você, mas para a própria pessoa, porque você é obrigada a guardar esse arquivo de informações junto com a ficha de registro, né, para depois apresentar. E ainda assim, tem momentos em que a gente ainda não consegue comprovar, né, essa segurança, e acaba ficando num prejuízo. Então, isso também vem nos ajudar nesse momento. E eu acho que a oportunidade de reservas diretas e sair um pouco da questão do nosso muitas vezes nós somos reféns de OTAs, de outras plataformas. Eu vejo também o Pix como uma oportunidade de reserva direta,
né, com o hotel, porque às vezes essas plataformas, as OTAs e etc., que acabam nos cobrando, são, óbvio, são vendedores nossos, são parceiros, mas nós temos taxas a serem pagas, né, porcentagens a serem pagas que acaba saindo da receita direta do hotel. Então, quando você... E muitas vezes as pessoas acabam fazendo, através dessas plataformas, pela segurança do pagamento, né? Então, a gente também acabou levantando que isso pode trazer uma segurança maior para que a pessoa faça diretamente com o hotel. Ela tem uma segurança maior de pagamento, né? Uma vez que ela sabe que é uma conta direta do hotel e que o hotel vai receber, que não vai ter intermediário, né? Então, foram algumas oportunidades que a gente percebeu, principalmente no mercado e no pouco tempo que estamos operando, né? Estamos aí operando em meio a trancos e barrancos com a pandemia, mas foram algumas das oportunidades que a gente pôde levantar aqui. Então, aí depois até a gente tem algumas dúvidas, gostaria de saber como que se vamos ser pagas realmente, né? A pessoa jurídica vai pagar por isso depois, como que isso vai refletir também no nosso trabalho como hoteleiro ao exprimir as vantagens de se receber, né? Então, acho que algumas dúvidas também devem ser dos meus colegas aí. Brilhante exposição, Nilara. Você sabe tudo da hotelaria, você viu que ela colocou todos os aspectos e todas as dificuldades que nós sentimos como hoteleiros de uma forma muito clara, objetiva, e como a gente pode traçar e responder isso. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Parabéns, Nilara, você é sempre brilhante, colocando a sua posição, a sua liderança, não só como empresária, mas também como uma grande ativista de todos os aspectos. Eu vou passar agora a palavra, e depois, como eu falei nessa dinâmica, nós vamos pegar todas essas perguntas, e aí nossos especialistas vão receber, e a gente vai debater junto. Eu vou passar agora para o nosso amigo Latif Abrão. Latif Abrão, ele é de Franca, administrador empresário, ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo lado de São Francisco, na área de Direito. Ele também foi o nosso superintendente da Assistência Médica e Servidor Público de São Paulo, CEO da Intermédica também, atuou na CESP, na VASP, hoje ele é sócio-diretor do Terras Altas, Resorts e Convention. Ele é o presidente do Conselho da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing, também presidente da Conesp e vice-presidente da BH. Eu também tive a honra de convidar o meu amigo Latif e ele aceitou fazer parte da diretoria da BH na nossa gestão. É uma grande liderança, figura totalmente consagrada dos mercados de marketing, de vendas, de saúde e da hotelaria também. Latif, a palavra está com você, meu amigo. Está sem som, Latif. Pronto, agora estou com som. Perdoe a minha senilidade. Eu estou vendo aqui que sou o mais velho de todos, né? E estou sendo puxado pelo Bruno, que é uma liderança jovem nesse setor de turismo, dinâmica, e que eu admiro muito e que ainda vamos ouvir falar muito do Bruno, né? É uma honra e um prazer participar de um evento com essa característica. Uma característica que nos introduz à novidade. E sempre que nós nos deparamos com a novidade, a gente reage de uma maneira com espanto, não é? Com admiração e com temor. Vocês, mais jovens, estão mais familiarizados com esse avanço da tecnologia. Ontem, na reunião da BIH, um ex-presidente, o Bruno, falou: você já imaginou que você poderia colocar o seu hotel no ar, no mundo, em 10 segundos, em 1 segundo, em 30 segundos? Essa é a velocidade da tecnologia. E tanto a criptomoeda, que eu ainda não entrei nesse mérito, eu estou fora, viu, Tiago, dos 4 ou 5 bilhões por dia. Queria ter só uma partezinha disso, né? Mas estou fora, né? Ainda estou fora. E falando do Pix, eu fui obrigado a entender o que é o Pix. E hoje aprendi, né? Por isso, Bruno, só por isso esse evento, para mim, já terá sido de grande valia, né? A colocação aí do Schmidt, do Tiago, esclareceu
essas colocações esclareceram uma série de dúvidas. Nós vivemos uma crise fenomenal na hotelaria. Não só na hotelaria, mas em todo o mercado brasileiro. O Pix foi lançado em outubro, de forma atrasada no Brasil, porque 50 países já adotam, mais de 50 países já adotam essa forma de pagamento. E foi lançado agora, na verdade, oficialmente, dia 16 de novembro, se não me engano, outubro, meio de outubro, depois oficialmente 16 de novembro, quando a Niuara levantou bem, nós já estamos começando uma nova onda de ter que interromper os nossos pequenos negócios. A hotelaria, sim, ela é formada por um conjunto muito grande de pequenos negócios, de hoteleiros independentes, e que sofrem demais para dirigir os seus negócios. Então, eu perguntei, Bruno, meu hotel não usa o Pix, né, ainda eu não utilizo o Pix, eu não cadastrei as palavras-chave, não tive nenhum cliente que se interessou em utilizar essa forma de pagamento. O meu hotel, caracteristicamente, é um hotel de eventos corporativos, então eu perdi praticamente 99% do meu movimento, e agora estou tentando trazer o hóspede de lazer, que é o que vai prevalecer no ano de 2022. Eu não acredito que 2021 vá haver recuperação nessa área do novo normal, com home office e uma série de coisas. Mas se vocês entrarem lá no site do Hotel Terras Altas, vocês vão ver uma série de mudanças que a gente promoveu para trazer o hóspede de lazer. Então, não faz parte da minha realidade ainda. Estou sendo honesto, sincero, para colocar a realidade, certo? Não faz parte do meu dia a dia a questão do Pix nem da criptomoeda. Eu perguntei para alguns hoteleiros, inclusive, que fazem parte da BIH, o que estava acontecendo com a utilização do Pix. E cheguei à seguinte conclusão. É mais utilizado em reservas, como a Niuara falou, mais utilizado, um pouco menos em check-in, quase nada utilizado em check-out, e há uma dúvida muito grande de como fazer isso no check-out. Não é uma dúvida de ignorância mesmo, né? Quer dizer, vamos ficar sem receber, esse dinheiro, como é que eu vou ver que eu recebi? O check-out é mais complexo, o fechamento da conta é um pouco mais difícil, e você, o Schmidt, pode dar uma contribuição grande para resolver isso para o hoteleiro que eu identifiquei, que está com receio mais no check-out. E é muito válido para as despesas extras. O sujeito está lá na piscina, está no spa, está no restaurante, vai pagar, ele pode, e já tem utilizado o Pix. Então, é assim que o Pix está entrando na hotelaria, do ponto de vista do hotel, né? Do ponto de vista do mercado em geral, a DVB também, nós, com uma pequena pesquisa que fizemos, ainda está muito incipiente a utilização do Pix. Eu até acho, viu, senhores especialistas, eu acredito que é porque o Banco Central priorizou muito a pessoa física. Ele fixou um prazo de 5 anos para o amadurecimento do Pix. A pessoa jurídica está um pouco no ar, porque nós não temos nenhum, os pequenos, principalmente médios e pequenos empresários, não tem nenhum apoio de banco para nada. Não tem linha de crédito, não tem nenhuma prorrogação de financiamento, não tem nada. Não vai ter no Pix também, sabe, Neymar? Não acho. A hora que entrar a empresa, vão cobrar um pouco menos, talvez, do que cobra para o cartão de crédito, que hoje eu pago, como disse aqui o Tiago, eu tenho o valor aqui, o Amex, para o crédito à vista, 3,01. Para o crédito parcelado em até 6 vezes, 4,83. É os 5% que você falou. Então, eu acho que o banco, o Pix, tem tudo para ser muito vitorioso, mas ainda falta uma discussão concreta sobre como as empresas vão operar com o Pix. Como é que é o chaveamento, se isso vai ser, como na criptomoeda, como é que chama? Blockchain,
se não vai ser blockchain, se vai ser internet, se não vai ser internet, como é que vai se dar tecnicamente essa questão e como nós, hoteleiros e comerciantes, vamos poder usar o Pix para pagamento e também para o recebimento, que já foi visto aqui en passant. Mas eu peço perdão por não trazer mais informações, porque não as tenho. Acho que o mercado também não tem, nós estamos caminhando e vamos construir junto esse caminho dentro do novo normal, dentro da nova realidade, dentro dessa crise que certamente vai passar em 2021 e vamos nos aproximar de uma vida mais normal com o Pix lá na frente. Mas é preciso, realmente, esse instrumento vai atacar de frente a questão de nós não pagarmos mais 10,60 para fazer uma TED e nem pagar 5% para dividir o cartão em 5 vezes. E mais segurança para receber, mais agilidade, mais segurança. Essa é a modernidade, não resta a menor dúvida. E nós temos que desmistificar, para mim, empresário, para nós, empresários, e como disse a Nilvara, nem todo empresário é dinâmica como ela, moderna, etc. Eu não, sou antigo, eu tenho que ter o papel, eu tenho que conferir, no fim do dia, eu tenho que fazer o Vzinho lá do recebimento que tive e tal. Então, isso tudo a tecnologia vai entrando e vai nos dando mais margem para operar de uma forma mais ágil, mais segura e mais transparente. E eu espero participar de outras, não estou me convidando, viu, Bruno, mas de outras oportunidades de reuniões assim, daqui uns 6 meses, por exemplo, e a gente vê o mecanismo PIX sendo devidamente aproveitado pelas empresas, porque pelas pessoas físicas eu não tenho dúvida, isso é uma coisa fatal, né? Já estamos todos chaveados, né? Já estamos todos alegres por pagar desse jeito, mas o comerciante ainda não está, né? E ele precisa estar. E como está atrelado aos bancos e às operadoras financeiras, não sei até que ponto vamos ter esse suporte da rede bancária. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, e espero discutir um pouco mais aquilo que a gente falou aqui. Bruno, um grande abraço para você e parabéns, né? Mais uma vez. O seu dinamismo é uma coisa que me encanta sempre. Muitíssimo obrigado, meu amigo, meu mestre Latif Abraão. Você fez toda a referência, a nossa referência de experiência, de categoria, sabe tudo sobre marketing, sobre comunicação, por isso que é o nosso presidente da DVB, do conselho, mas faz eventos maravilhosos. O seu hotel é uma grande referência de qualidade e de eventos. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E a ideia de a gente fazer esse painel é justamente trazer à luz e a sua experiência e todos os contatos que existem para a gente poder debater com os especialistas e chegar em soluções. E agora, fechando esse painel, nas considerações finais, nós vamos fechando o painel, não, nós vamos ter o debate, todas as perguntas que tem online e que esses nossos debatedores maravilhosos também estão colocando. Eu quero apresentar um outro grande amigo meu, que é o Edson Pinto. Ele é o nosso filho do nosso Dr. Nelson de Abreu Pinto, que é o fundador da CNTUR, né? Ele é delegado de polícia, mestre de Direito pela PUC, empresário em Osasco, da capital paulista, empresário do setor da alimentação fora do lar. Ele participa de várias entidades, inclusive ele foi o presidente da DEATUR, que é a Delegacia de Turismo Especializada, é presidente dos Senhores de Osasco, Alphaville região, uma região muito pujante, vice-presidente da Floresp, que é a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes, diretor estratégico do CNTUR, e ele é o membro titular do ContoResp, que eu tive também a grande honra de ser secretário executivo. E então agora a palavra está com o meu amigo Edson Pinto, referência na área sindical, na área empresarial e jurídica. Edson, está com a palavra, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Bruno. Um bom dia, já início de boa tarde aí a todos que nos acompanham. Quero fazer um agradecimento especial à organização da São Paulo Tech Week pelo convite que me foi feito, em especial ao Bruno Mori
por ter esse amigo tão dileto, tão querido, por ter feito a especial gentileza de nos convidar. Eu vou procurar ser bastante breve aqui, porque acho que os companheiros já exploraram bastante, né, o tema do PIX, mas eu vou tentar trazer algumas questões mais para o setor de food service também, e embora o sindicato que eu presida, né, os senhores Osasco, Alphaville e região, é um sindicato uno, nós representamos tanto a hotelaria como o setor de food service, e na nossa federação também, os 24 sindicatos, eles são unos, né, só o sindicato de São Paulo é que cingiu entre Sindiresbar e Sindihotéis, cada um com uma representação diferente, mas nós temos essa atuação híbrida entre os dois segmentos. E fundamental a Tech Week, São Paulo Tech Week, trazer essa discussão, né, nesse momento tão importante de uma pandemia que a gente atravessa, ainda mais levando em consideração, né, que 75% dos meios de hospedagem são empreendimentos com até 50 UHs, também que 96% no setor de food service são micro e pequenas empresas, e nós, enquanto lideranças classistas, temos essa obrigação de trazer, né, a atualização, de sempre estar informando os nossos representados sobre as alternativas tecnológicas que surgem, porque o pequeno, né, ele tem que se adaptar, ele tem que ir atrás, tem que dar um jeito de se modernizar, porque o concorrente dele certamente vai fazer isso. E nessa pandemia, em que a hotelaria nos grandes centros trabalha aí com 30% em média de taxa de ocupação, e o mesmo número de movimento nos bares e restaurantes do que a gente experimentava antes da pandemia, o grande problema hoje é liquidez. Liquidez para ter capital de giro, para continuar girando, né, a empresa. Então, do ponto de vista do lojista, né, se nós tomarmos aí a história recente, nós podemos observar um movimento cíclico em relação ao efetivo recebimento dos meios de pagamento, na questão especificamente da liquidez, né? Lá atrás, nós só tínhamos o dinheiro, e para nós isso era maravilhoso, porque a liquidez era imediata, né? E parece que essa liquidez que foi perdida durante o tempo, ela começa a ser retomada, né? Depois do dinheiro surgiu o cheque, que demorava alguns dias para cair na conta, mas ainda era bastante rápido, né? Mas a gente tinha que ter aquele sistema de verificação de cheque, eu nem lembro o nome disso, como é, se algum companheiro se lembrar aí, telecheque, consulta cheque, algumas coisas assim, né? Havia um problema de segurança muito grande nesse sistema. A questão dos boletos, né? Especialmente o mercado hoteleiro utiliza bastante nos clientes corporativos, especialmente. Depois surgiram os cartões de crédito, e aí a coisa começou a complicar para o lojista, né? Porque e ainda hoje, você tem que comprar ou alugar a máquina, pagar tarifas altíssimas de intermediação e esperar 30 dias para receber. Isso quando você não trabalha com antecipação. Mas isso é novidade. Antigamente, você não tinha como antecipar, né? Depois, os cartões de débito, e já melhorou bastante, mas as taxas ainda continuaram muito elevadas. E hoje, esses dois sistemas de débito e crédito, devido à concorrência que se estabeleceu no setor entre adquirentes, processadores e bandeiras, já melhorou muito a questão tanto de prazos como tarifas. Hoje nós temos aí também as carteiras virtuais ou os botões de pagamento, né, das plataformas de delivery, especialmente iFood, Rappi, Uber Eats utilizam bastante. Isso solucionou um problema que antes não tinha, né? Isso também é novidade nos deliveries. E as empresas também trabalhando com os seus sites e os aplicativos próprios, com seus próprios botões de pagamento, que dependendo do plano, né, o repasse pode ser feito em até 7 dias ou menos. E aí o Pix, né, a grande novidade, e que uma pena que se o Pix talvez tivesse surgido antes da pandemia, se ele já tivesse mais fortemente arraigado, né, nas empresas e nos consumidores, essa questão hoje que é de nossa necessidade de liquidez, talvez tivesse sido solucionada. Então, é promissor essa novidade que surge, mas eu entendo que nós precisamos, tanto o mercado quanto o próprio governo, desconstruir o hábito dos clientes em usar os cartões. E eu acho que isso não vai ser muito fácil, porque o brasileiro gostou
né, do uso do cartão, e ele se adaptou muito bem a esse modelo. Então, dentre os grandes meios de pagamento, para o setor de food service, o grande vilão do momento é o voucher, né? É o vale-refeição. É o inimigo público número 1 de bares e restaurantes. Eu quero até aproveitar esse espaço, que conta com a participação de pessoas tão ilustres e tantos especialistas, para fazer um apelo no sentido de que alguma coisa precisa ser feita urgentemente para evitar esse verdadeiro confisco que essas empresas de refeição convênio, escritas no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, impõe às empresas com taxas de até 7% e 30 dias para pagamento sem negociação. Então, de modo geral, o pagamento online é extremamente vantajoso para as empresas, o cliente gosta, né? Existem muito mais vantagens do que desvantagens para o estabelecimento, por exemplo, a questão da segurança, eliminação de troco, as entregas no delivery se tornaram muito mais rápidas, e isso é uma vantagem competitiva, tanto para o restaurante quanto para o próprio entregador. As entregas mais rápidas rendem boas avaliações, e o entregador é muito mais produtivo, e o cliente também fica mais satisfeito. Se observa um aumento das vendas, uma característica importante. Pesquisas aí mostram que os clientes preferem pagar virtualmente, por isso a importância, inclusive, dos pequenos negócios implantarem os seus sistemas de meio de pagamento digital. O cliente, dentre uma opção que conta com o botão de pagamento pelo app, por exemplo, e outra que não, é muito provável que o cliente vai optar pela primeira opção. Se a gente lembrar, o iFood, lá em 2011, né, os entregadores, eles vinham junto com as maquininhas, né, e eles tinham que se preocupar, além de ser rápidos, de entregar em tempo hábil esse pedido, tinham que se preocupar com burocracia, como a bandeira do cartão que aceita ou não aceita, levar, às vezes, 2 maquininhas para o cliente, se tinha papel na bobina, e ainda voltar para o restaurante para deixar a maquininha lá para a próxima entrega. Então, a gente evoluiu muito, nós avançamos muito em pouco tempo, né? Essa questão, os papéis se inverteram, então trouxe muito mais comodidade para o entregador, para o usuário e para o cliente. A inadimplência diminuiu, as próprias empresas de delivery hoje já trabalham e aceitam QR Code, e isso é muito importante, o QR Code sendo utilizado, inclusive, nos meios físicos, né, nos próprios restaurantes, não apenas na internet. Uma desvantagem que a gente observa é a questão do chargeback, que infelizmente, especialmente no delivery, está sendo muito utilizada, né? O chargeback é quando o cliente cancela a operação na sua operadora de cartão. A gente observa um índice de inadimplência grande nos restaurantes nesse sentido, e quando a gente fala de alimentação fora do lar, qualquer prejuízo, por menor que seja, ele acaba sendo muito relevante para o restaurante. Uma outra novidade tecnológica que a gente observa, né, algumas maquininhas aí estão trazendo a possibilidade de você, no próprio pagamento, já separar a caixinha do garçom, os 10%. Isso vai funcionar em maior ou menor grau, dependendo da localidade e também dependendo da convenção coletiva de trabalho estipulada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, a permitir ou não essa separação. E dentro dessa ideia que traz a separação da gorjeta, também trazer uma questão, se isso não seria possível fazer também nas OTAs, né, já separar a comissão do hotel diretamente no próprio meio de pagamento, evitando ali talvez uma bitributação. Eram essas questões de ordem geral que eu queria explorar, e trazendo aí também algumas questões para os nossos debatedores, e mais uma vez agradecendo o convite do Bruno e da São Paulo Tech Week. Muito obrigado. Brilhante visão e explanação, meu amigo Edson Pinto, não poderia ser diferente, você conhece tudo do mercado, colocou inclusive o cronograma de como funcionam os meios de pagamento, além disso levantou algumas demandas importantes e que
trazem prejuízos para o nosso setor, e agora começa o nosso debate. Tanto você que nos assiste pode mandar a sua pergunta na mídia social que está sendo transmitida online, aqui do São Paulo Tech Week, e nós podemos aqui abordar e falar. Também agora os nossos especialistas vão comentar e poder responder um pouco mais sobre as questões que foram abordadas de uma forma brilhante pela Niwara, pelo Latif e pelo Edson. Então, acho que o Schmidt poderia começar agora fazendo algumas considerações do que eu vi que ele já estava anotando também do que foi colocado. Depois passamos para o Thiago e criamos esse debate ficando aberto. Eu vou levantar aqui as perguntas para poder fazer também para vocês, tá bom? E muitíssimo Bruno, obrigado mais uma vez. só te interrompendo um pouco, você quer que eu faça a leitura das perguntas para você para facilitar? Eu consegui aqui no. Eu anotei algumas aqui. Eu vou passando agora depois. Perfeito. Ou melhor, acho que é melhor até a gente ler e aí depois a gente já vai respondendo todas elas. Agradeço mesmo, Thiago. Eu vejo aqui tranquilo. que tem uma pergunta que fala de uma abordagem sobre a questão do. Vamos ver aqui. Criptoativos como transferências internacionais. Aí pergunta qual câmbio que utilizaria. Cita, por exemplo, que o Japão, a criptomoeda já é utilizada para pagar contas de água, por exemplo. Depois nós temos o Pix facilita ou dificulta golpes na internet? Facilita ladrões e sequestros relâmpagos? Facilita a vida dos bandidos? É uma questão de segurança. Depois tem uma abordagem que fala, inclusive, quais as principais dores e problemas, novidades de inovação. Acho que essas foram as primeiras, e aí a gente pode pegar essa consideração geral de que todos colocarem especialistas debaterem isso conosco. Perfeito. Deixa eu responder só a questão de câmbio, que ela é muito específica para cripto, e depois a gente toca o resto. Show. Então, como é que funciona? Tá? As operações envolvendo criptoativos no Brasil e no mundo, elas não têm cotação fixa por país. Cada agente de mercado estabelece a sua própria cotação. Isso, na prática, existe um pareamento, tá? Não existem grandes alterações entre essas cotações, o que vai determinar de fato as diferenças entre o valor final que você vai ter, o que você vai pagar, o que você vai ter de volta dessa operação de liquidação, está muito mais ligado às taxas operacionais dessa própria corretora, né? Então, no Brasil, qual é a mecânica? Tá? Você tem aí, basicamente, eu vou usar o Bitcoin como exemplo, você tem o valor do Bitcoin atrelado fortemente ao dólar, atrelado a esse dólar, você tem, atrelado a essa cotação em dólar, você tem o lançamento do dólar comercial sobre ele, você vai ter um bom parâmetro, e aí você tem o custo operacional de trazer esses Bitcoins de fora do Brasil para cá. Porque, querendo ou não, o grosso dos criptoativos minerados vem de procedência externa, né? Então, você tem que repatriar esses ativos, ou seja, você tem que comprar fora do país e trazer para o Brasil para poder fomentar esse mercado. Então, normalmente, o que a gente vai ter é a cotação do dólar mais um ou 1,5% de diferença da cotação externa. Então, quando o cliente vem, por exemplo, dos Estados Unidos, ele comprou lá, ou do Canadá, alguma coisa do gênero, na prática, ele vai estar pagando no total, algo em torno de 1% de diferença entre o valor de lá e o valor daqui. E na prática, isso para o lojista, o custo ele acaba sendo substancialmente menor ao que normalmente é praticado. Porque quando ele executa a transação, ainda tem a diferença de volatilidade do momento da compra para o momento da venda. Então, o cliente ele sempre vai optar a utilizar o criptoativo, a criptomoeda como meio de pagamento, quando isso for vantajoso financeiramente para ele. Então, na prática, ele vai estar sempre ganhando, operacionalmente falando, dinheiro em cima dessa operação de pagamento, né? Então, é óbvio, depende de conta, né? É como se estivesse chegando, como eu comentei, com o dólar lá para fazer o pagamento, e ele vai ter que fazer a conta para ver se o câmbio que está sendo oferecido é vantajoso ou não. Mas na prática, toda vez que o pagamento estiver sendo feito, vai ser uma boa operação tanto para quem está recebendo quanto principalmente para quem está pagando, né? Então acho que essa pergunta tá morta.
Perfeito, Thiago. Agradeço a sua exposição brilhante, trazendo essa luz e informações. Eu, Schmidt, a palavra está contigo. Perfeito. Tem uma preocupação que foi colocada, né, pelo ouvinte aí, em relação à parte da segurança, né, em relação ao Pix, né? Então, é importante, na verdade, a gente destacar que a segurança da transação Pix, o uso do Pix em si, né, ele, enquanto tecnologia nova que está surgindo, não é nele que se encontra a insegurança. É importante, na verdade, a gente entender que o perigo, por exemplo, de alguém, na verdade, receber um Pix, né, pedir para você fazer um pagamento num Pix, num CPF ou numa conta, etc., etc., ele não está associado ao fenômeno da funcionalidade Pix. Ele está associado no advento da abertura da conta, entendeu? Então, a tecnologia em si, Pix, que está surgindo no mercado, ele, na verdade, ele só faz o débito ou crédito nas contas que já existem, né? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né, em termos de tecnologia, o que está se buscando evoluir muito, é o processo, essa experiência digital de abertura de conta, ela tem que evoluir muito para que as contas que estão sendo abertas, elas sejam extremamente seguras, né? Então, dado que na abertura de conta que potencialmente é onde pode haver o maior risco, não é dentro do Pix, né? Então, esse risco daquela conta, né, onde é o destino do crédito, ela ser fraudulenta, o CPF não ser aquele e tal, ele está exposto para o DOC, para o TED, para o boleto, né? Não é o Pix que está trazendo um novo risco. O que pode trazer, enquanto exposição de risco, ele é muito menos, né, no aspecto cibernético e muito mais no aspecto do uso do seu celular, né? Então, o que é muito importante, que cada vez mais, como a gente traz a nossa vida em todos os aspectos para dentro do celular, o celular, ele tem muita coisa da sua vida, né? Documentos digitalizados, tudo está, na verdade, né, dentro de um aplicativo. Então, o cuidado que a gente passa a ter, né, em relação à possibilidade de usar ou não o Pix, o quanto você, na verdade, você vai estar disponível para estar favorecendo essa funcionalidade, né, de transferência quando acontecer algum sinistro, né? Então, a cautela é muito mais nesse aspecto, né? Então, Posso fazer uma sim, complementação, Yoshimichi? sim, por favor. Porque, querendo ou não, acho que eu estou no pior ambiente atual, Sim, com em certeza. termos de segurança. Sim, sim. Uma coisa que o que você falou, acho que é perfeito, é isso mesmo. Hoje em dia, no Brasil, infelizmente, a gente sofre uma espécie de pandemia de criação de contas de passagem. Esse é o termo, né? Onde você tem ali um laranja constituído, uma pessoa que não é o efetivo dono daqueles valores que estão sendo transacionados. Aqueles valores que estão sendo transacionados não necessariamente estão ligados a uma operação comercial, né? Ou de pagamento, ou de transferência de conta de parentes ou coisas do gênero. Essas contas, elas são utilizadas tanto para lavagem de dinheiro quanto para outros crimes, né? E aonde, assim, contrabando, tráfico de drogas, fraude, e você identificar isso realmente tem muito mais a ver com o processo de abertura da conta do que qualquer outra coisa. Agora, tem um componente importante que é o outro lado, que é o uso da tecnologia e da atenção que você tá despendendo nas operações financeiras que você realiza. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai fazer uma compra, com Pix, ou você vai fazer uma compra com boleto, ou você vai fazer uma compra com cartão de crédito, por exemplo. Fraudes convencionais com cartão de crédito. A máquina tem um chupa-cabra que clona o seu cartão. O saldo passado na conta o valor passado na compra do cartão é um valor diferente daquele da compra. A pessoa que está transacionando aquele pagamento com a maquininha troca a maquininha e coloca uma maquininha, por exemplo, com o visor quebrado, para você não verificar qual é o valor, e diz que não tem condição de soltar a filipeta para você ter o seu comprovante. Você não recebe, por exemplo, a notificação do seu banco porque você não deixou ativo. Então, tem muito mais a ver com comportamentos durante o processo da operação financeira que você está fazendo, inclusive, além da própria abertura da conta. Então, por exemplo, eu vou comprar uma passagem aérea.
Eu fui numa CVC, comprei a passagem aérea, optei por pagar com boleto. Esse boleto necessariamente tem que vir de uma carteira registrada da CVC contra mim, não contra um terceiro. É simples. Por que você vai pagar um título de cobrança no nome de um terceiro, por exemplo? Não faz sentido, né? Você executou uma operação de compra de um produto, de uma prestação de serviço. Você vai pagar aquela empresa. A empresa te indica uma conta bancária de um terceiro. Às vezes até pessoa física. Isso é uma operação convencional? Não, não é uma operação convencional. E o brasileiro tem que saber isso, né? As políticas de AML, elas estão aí justamente para ajudar a população a desmistificar esses problemas operacionais durante essas transações. E os bancos são os grandes guardiões dessa segurança. Não é o Bacen propriamente dito. Então, por exemplo, no caso do Pix, é a mesma coisa. O grande guardião da segurança operacional, além da abertura de conta, é quem está processando esses pagamentos. E, nesse caso, são as instituições bancárias. Por isso que as áreas de compliance elas são tão fortes. E para qualquer operação que apresente eventual desvio, você vai fazer uma operação fora do padrão que você normalmente faz, você vai receber uma ligação. E por isso até existem as mecânicas de bloqueio preventivo para evitar fraude e tudo mais. Encerramento de conta de forma unilateral, por conta de risco, porque o banco não consegue, por exemplo, verificar adequadamente a origem daqueles valores que estão... Nem a origem, ou às vezes o destino, ou às vezes nem a origem, nem o destino das operações que estão sendo executadas ali, né? Infelizmente, um dos mercados onde a gente atua, que é o de criptoativos, sofre um pouco com essa mecânica, porque é uma mecânica nova. Existem preocupações absolutamente válidas com relação, por exemplo, assim, essa operação de criptoativo que eu posso transferir para qualquer lugar, ela não pode estar sendo usado, por exemplo, para uma evasão de divisas? Pode. Pode estar sendo feita eventualmente lavagem de dinheiro? Pode. Por isso que é muito importante que as empresas do setor e as próprias instituições bancárias conversem e adequem os seus compliances para trabalhar da forma mais tranquila possível para proteger a segurança operacional dessas execuções de pagamento ou de transferência pelos clientes finais, que são os verdadeiros donos dos dinheiros, dos valores transacionados. Entendeu? Eu acho que essa que é a preocupação. Agora, sim, é uma mescla da instituição bancária, da instituição de meio de pagamento e do próprio cliente que está transacionando. Levantar na hipótese até de sequestro relâmpago e tudo mais, diversos aplicativos de bancos digitais ou de meios de pagamento possuem sistemas para fazer o bloqueio preventivo se a pessoa tiver chance de. Mas, na prática, se a pessoa se ela sofreu um sequestro relâmpago, tiver com cartão de crédito, um cartão de débito ou o aplicativo do banco no celular, o final é o mesmo. Na prática, o final é o mesmo. Então, assim, não aumenta e nem diminui o risco o risco eventual de fraude. O Pix ele é o caminho para um novo padrão de agilidade. As mecânicas em si, de como o pagamento é feito, de como essas transações são negociadas, isso permanece inalterado. Tô errado, Yoshimichi? Eu acho que perfeitas suas colocações. Nós estamos agora a 1h30 da nossa transmissão, então nós vamos fazer as considerações finais de cada um dos participantes desse entendimento. Nesse nosso webinário, com essa participação ilustre de todos esses grandes ícones no mercado técnico, no mercado de tecnologia e do pessoal do turismo, está sendo gravada. Nós vamos disponibilizar esse link para poder ser replicado, porque eu acho que pode passar aí um pouco do valor do mercado, um pouco de tudo que existe de dúvida, de soluções que o Pix e novas ferramentas de pagamentos podem trazer. Então eu vou passar agora uma consideração final de todos, ele vai ser distribuído e eu acho que vai ajudar muito do nosso setor de turismo, eventos e toda essa cadeia produtiva, e eu tenho certeza que esse networking criado entre cada um de vocês vão gerar, além de conhecimento, replicar e bons negócios para todos. Então eu vou iniciar, lógico, com as damas. Ilmara, a palavra está contigo.
Na verdade, é mais agradecer. Eu acho que foi bem o que o Latifi conseguiu expor muito bem. A gente está aqui para aprender, né? Então, agradecer aí aos especialistas, a consideração de todos do setor e contar com essa união e com essa conversa, porque realmente precisamos de ajudas de técnicos, né? Somos do turismo, mas todos os meios estão interligados, né? O Yoshimichi falou muito bem sobre isso, sobre essa questão de nós trabalharmos em sinergia. Então, restaurantes, né? E agora a tecnologia é uma grande aliada também dos hoteleiros, né? Do turismo no geral. Então, eu gostaria de agradecer, acho que foi de muito conhecimento, muito rica, e muito obrigada, Bruno, pela oportunidade e a todos aqui presentes também pela participação e pela, mais uma vez, oportunidade de agregar conhecimento não só para mim, mas para todas as pessoas que estão podendo assistir. Muitíssimo obrigado, Neumara. Você sempre faz a diferença. Agradeço as considerações e é um privilégio ter tido você aqui conosco. Eu vou passar agora para o nosso amigo Latifi fazer as considerações. Latifi, a prova está contigo, meu. Muito bem, meus amigos, participantes dessa excelente reunião, aqueles que estão nos assistindo, eu, neste momento das considerações finais, vou dizer que eu continuo admirado com as novidades tecnológicas. Eu acho que elas vêm para ficar e motivar e melhorar os nossos negócios, trazendo mais liquidez, trazendo menos custos, né? Garantindo segurança. Continuo espantado, porque eu acho que tem um caminho ainda que percorrer, tanto o empresário quanto os técnicos e o setor financeiro, mas maravilhado aí com a possibilidade de escrever uma nova página nessa linha de evolução dos meios de pagamento, principalmente, né? Vamos chegar um dia aí que não vamos ter o dinheiro. Já tem isso em outros países, vai ter aí também no Brasil. Então, o Pix é um excelente caminho para isso. E as moedas também, elas vão se reciclando ao longo do tempo. Então, parabéns, Bruno, parabéns a todos os participantes desta mesa, muito obrigado pela contribuição e eu desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo sem Réveillon, que possamos enfrentar 2021 com mais saúde e força. Tá bom? Um abraço, Bruno, um abraço a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Latifi. Foi um privilégio tê-lo aqui conosco, compartilhando toda a sua visão e experiência. E agora eu passo para o meu amigo Edson Pinto fazer as considerações. Minha fala também é de agradecimento à São Paulo Tech Week, a você, Bruno, aos companheiros aí de bancada virtual. E sobre a questão da segurança, né, até como delegado de polícia, a fala dos companheiros aí foi sensacional, e porque, infelizmente, né, o bandido ele está sempre um passo à frente de qualquer sistema, né, porque o sistema não é concebido, né, imaginando que ele vai ser burlado por um criminoso, né? As portas são fechadas, janelas são lacradas, mas o criminoso ele vai justamente buscar onde é que está a lacuna. E quando é identificada essa lacuna, né, os provedores, os idealizadores, os sistemas vão e fecham. E depois o criminoso vai e abre outra. Então, não existe sistema 100% à prova de fraude, né? Então, isso a gente vai fechando as portas conforme vai sendo descoberto o problema, né? Então, mas são meios seguros, sim, a modernidade é importante, é preciso se modernizar e adaptar. E se eu pudesse trazer, então, uma dica, uma sugestão aos empresários, né, diante dessa quantidade grande que a gente tem, né, de meios, sistemas de pagamentos modernos, né, débito, crédito, voucher, os botões de pagamentos, aplicativos no site, né, fundamental ter também um sistema de controle desses recebíveis muito forte, porque a gente recebe notícias também no sindicato de, não digo que seja proposital, né, não quero colocar essa questão, mas de valores a menor sendo depositados nas contas, né, erros nas taxas, nas tarifas,
Então, hoje nós temos aí empresas, né, que são especializadas em auditorias e recebíveis, ou mesmo quem não tiver condição de contratar essa empresa de auditoria, que faça um sistema de checagem interno na companhia para evitar, né, receber valores a menor. Então, deixa um abraço aí a todos e uma boa tarde. Um abraço ao seu pai, viu? Obrigado, Latifi. Vamos encontrar para um café em breve. É uma grande liderança nossa. E parabéns pelo Sintoresp nessa pandemia. Valeu muito o acordo de vocês aí, junto com a BIH. Muito bom. Parabéns, muitíssimo obrigado pelas suas colocações, é sempre muito brilhante e fazendo uma análise geral do mercado. Agora eu vou passar para o meu amigo Tiago Caminha fazer as suas considerações, agradecendo todas essas dicas especialistas para a gente. Eu só tenho que agradecer também, Bruno, obrigado pelo convite. Tem uma pergunta que eu vou deixar, tem uma resposta a uma pergunta que foi feita a respeito das dores de inovação. A única recomendação que eu vou fazer nesse sentido é para a pessoa poder acompanhar o restante do Indy, que vai ser 24 horas do pessoal só falando sobre isso, né? Senão a gente ficaria aqui eternamente. E aí, deixa eu dar um recado para o Edson. Edson, você fez tantos questionamentos que só o que você fez de questionamento daria para fazer 2 lives. E a respeito dos vouchers, só para fechar, para não deixar você frustrado, o mercado tem encontrado soluções, por exemplo, como usar cartões pré-pagos de pagamento e dar o benefício como verbo indenizatório justamente para que não exista essa mecânica. As empresas multinacionais já têm adotado isso, porque para o próprio colaborador, você ficar preso e ter que necessariamente usar aquela verba, às vezes, que é até maior do que o valor que ele usa para poder fazer a refeição dele, existe uma sobra e ele não tem, às vezes, condição de remanejar esse benefício para outra finalidade. Então, eles têm adotado essa mecânica para, primeiro, para os restaurantes da região não tomarem esses 7% de cara, né? E aí a taxa reduz para menos de 1/3, às vezes, e para que o colaborador tenha mais poder de compra com aquele benefício que ele recebeu. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Valeuzão. Muitíssimo obrigado, Thiago. Trouxe várias luzes, várias ideias e, com certeza, vários negócios. E começamos com o Yoshimitsu e vamos fechar brilhantemente com ele, fazendo suas considerações com a Finet Turismo. Obrigado, hein? Sobre eu vou aproveitar e responder algumas perguntas que foram colocadas, né? Então, a Niora perguntou sobre as taxas, né? A princípio, as taxas, né, sobre o PIX, ele está num processo ainda de estabilização do mercado, né? Então, o próprio mercado, se você chegar numa agência agora perguntar quanto que vai ser uma taxa, tarifa tal, a própria agência não tem noção, né? Existem alguns números que apontam que pode ser da ordem de 50 centavos, um pouco mais, um pouco menos, tal. Mas o que está acontecendo hoje, né? Os bancos, as instituições financeiras estão brigando pela sua chave PIX. Todos querem ficar com a chave PIX, para que você receba na conta dele, que o dinheiro fique naquele banco. Então, é o momento agora que é tudo de graça, durante alguns meses, alguns é 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguns até 6 meses, né? Onde não há tarifa. Mas, com certeza, essa tarifa vai ser menor do que qualquer outra operação que existe atualmente. Então, esse é o momento que a gente passa. Então, ele é um momento de acomodação, que acredito que ele vai durar da ordem de uns 6 meses, e vai depender também muito da pandemia, né? Porque no momento onde o mercado está tão fragilizado, vem o banco e coloca uma tarifa a mais, pode ser que, em função da pandemia, pode ser até que demore um pouco mais. Outro aspecto, na verdade, que o Latifi colocou, em relação à eventual dificuldade, né, da cobrança, né, no balcão, né, do hotel e assim por diante, hoje há a possibilidade, né, de você simplesmente informar sua chave, é o CPF, o CNPJ e o valor. Mas, com certeza, na verdade, existe um espaço de possibilidade que podemos criar, né, um aplicativo onde você lança os valores, né, e você já tem a sua chave cadastrada, você apresenta o tablet com QR Code, a pessoa escaneia e tal. Isso é uma possibilidade que a gente pode estar conversando, né, e aí o Bruno vai estar encabeçando esse tipo de solução. Existe, na verdade, também, né, o que o Edson colocou, em relação a essa parte, a dificuldade da conciliação, né? Então, hoje na Finet, nós temos uma solução chamada conciliadora, né? Na verdade, é uma das melhores soluções de conciliação, onde a gente consegue identificar as diferenças que existem, né, nos pagamentos que são efetuados e são creditados na conta.
Isso, na verdade, é uma pena, né? Porque às vezes nem por maldade, mas como os processos são sempre renegociados, as próprias operadoras, elas não fazem ajustes, né? E o próprio lojista, ele não tem domínio, né, do aspecto do juro simples, juro composto, taxa de conveniência. É uma operação muito complexa, né? E surgem grandes diferenças que muitas vezes o lojista é prejudicado, né? Então, esse tipo de solução, e eu vou até estar discutindo, né, com o representante comercial dessa solução, para a gente, de repente, lançar uma possibilidade, né, de um desconto bastante significativo para quem compõe, né, o segmento de turismo possa ser beneficiado por acesso a essa solução. Um outro aspecto que o Edson colocou, né, que isso é uma pauta que até a gente está tentando, né, conversar com todos, né, do segmento de bares e restaurantes, né, na Brasil, sobre a problemática do voucher, né? Voucher realmente, né, como o Thiago bem colocou, ele tem algumas características bastante delicadas e problemáticas, mas o intuito é a gente, a partir do momento que nós estamos participando, né, junto do ecossistema de turismo, nós estamos colocando à disposição para a construção, né, de uma solução que venha a equilibrar essa relação, né, dessas taxas que são cobradas de forma a facilitar e dar fluidez a esse segmento, né? Para isso, nós temos instituições financeiras que têm um potencial de colocar, né, recursos muito forte no mercado, né, e realizar os pagamentos, né, porque o cartão voucher, na verdade, né, o VR, o VA, alimentação e tal, ele tem um movimento tão grande, né, refeição tem um movimento tão grande quanto o crédito tradicional, quando você olha em termos de números, né? Então, existe uma possibilidade, sim, né, vamos conversar com bastante atenção sobre isso, né, e se houver a oportunidade de construir essa solução juntamente com vocês. Agora, uma pergunta bastante interessante que foi colocada, né, assim, sobre as dores da inovação, né? A princípio, né, como o mundo está mudando com uma velocidade muito grande, o tempo com que as coisas são criadas, elas são muitas vezes mais rápidas com as quais a gente está acostumado, né? Então, o que está mudando no mundo agora é que a condição de cotidiano que a gente estava acostumado que ela mudasse, né, num ciclo de 1 ano, 2, 3 anos ou até mais, ela muda com uma frequência muito rápida, né? Isso tira a gente da zona de conforto do que é o cotidiano, né? Então, isso gera essas dores, né, das mudanças constantes. Por outro lado, essa dor ela desaparece a partir do momento que nós, enquanto seres humanos, nós somos, na verdade, objeto passivo do mundo que a gente vive. Então, como a gente é objeto passivo, esse mundo está mudando. Quando ele muda, essa dor vem em mim. Pô, o mundo mudou. Essa dor desaparece a partir de que momento? Né? A partir do momento que nós somos criadores desse mundo. Então, utilizar a oportunidade de inovação, a oportunidade de desenvolvimento, a oportunidade de criação, não só de negócios, de soluções, mas realmente de criar o mundo, né? Então, a partir do momento que a gente sai da condição passiva de criador do mundo e vai na condição ativa, né, dessa criação, essa dor desaparece, ela se torna um objeto de prazer. Então, a gente, na verdade, isso vale para todos os sentidos, né? A criação de uma sociedade, a criação de uma sociedade com muita inclusão, com muito respeito, né? Respeito à natureza. Então, a gente sai da condição passiva em relação ao mundo, entrar numa condição ativa para construir realmente um mundo melhor, tecnologicamente, economicamente, socialmente e ambientalmente. E nesse sentido, né, isso é um dos intuitos, na verdade, da FINET estar participando desse evento, né, e estar participando desse ecossistema, que a gente acredita muito que com a pandemia, né, todo mundo aprendeu, né, o valor da vida, né, o valor de estar junto, né, de viver experiências muito positivas, né? E acabando a pandemia, com certeza o segmento de turismo vai bombar, porque todo mundo vai querer ter experiências boas, vai querer ter um momento bom com a sua família, com seus amigos. Por isso que a gente está aqui, a gente quer participar dessa alegria que em breve a gente vai ter. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos. Eu agradeço muito pela presença no dia de hoje. Brilhante exposição, Yoshimichi. Agradeço trazer todas essas luzes, responder todas essas perguntas. Tiago, você consegue colocar os 6 na tela? Todo mundo que me conhece sabe que a gente gosta de fazer aquele selfie. Como não é um selfie eletrônico, eu quis você colocar todos na tela, todos sorrindo, fazendo joinha, ou como vocês querem, a gente fazer esse selfie eletrônico agora. Você consegue colocar, Tiago? Tá feito já.
Legal. E aí, eu quero finalizar essa nossa live agradecendo todos que acompanharam aqui no São Paulo Tech Week, Innovation Day, agradecendo mais uma vez o nosso curador, que é o Daniel Takaki. Muitas e muitas manifestações, tivemos uma audiência fabulosa e vamos retransmitir, passar esse link para que vocês possam aprender, para que vocês possam criar negócio. Mas eu quero agradecer pessoas que se manifestaram aqui, o Ricardo, o André, o Pedro, o Luiz, o meu xará Bruno, Thales, o Moisés, o Maurício, Isabel, Daniel, Tica, Priscila, Ana, Aline, Juquei, Mauro e Maurício, Pedro, todos que mandaram suas mensagens, agradecemos de coração a participação. Eu espero que tenha sido um grande aprendizado a todos, como foi para mim. Agradeço de coração Yoshimichi, Latifi, Edson, Niwara, Thiago, e um grande abraço, um feliz ano novo, muito sucesso para vocês em 2021. Até logo.